Olá, meus amigos, nós somos da Escola de Santidade e Justiça, Deus não mente. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22. Quero falar sobre o homem segundo o coração de Deus. Assim está escrito, Atos, capítulo 13, versículo 22. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Poderoso, Davi, homem segundo o coração de Deus, usado por Deus, não para pedir dinheiro, não para querer fama, não para querer status, mas para executar a vontade de Deus. Davi queria conhecer pessoas para tomar cafezinho? Davi queria dinheiro, colocava a conta bancária nas costas dele, pegava uma camisa, escrevia: aqui está a minha conta bancária, a quem eu ajudar, favor depositar tal quantia na minha conta. Davi não fazia isso. Davi fazia o quê? Executava as ordens de Deus, tendo uma relação muito íntima com Deus. Quero que você abra sua Bíblia no Salmo 69. Olha o que está escrito no versículo 1. Ao maestro do couro, conforme os lírios de Davi. Ou seja, quem escreveu esse salmo foi Davi. E Davi está dizendo nesse salmo que os que estão ali com ele, vivendo ao redor, odeiam ele sem motivos e são mais numerosos do que os cabelos que ele tem. São poderosos os que queriam destruir Davi. Os que queriam destruir Davi perseguiam Davi sem razão. Mas ele dizia para Deus: Deus, isso não é justo. Que a minha prece suba aos teus ouvidos. Por quê? No versículo 10 ele fala: pois o zelo por tua casa me devorou. Os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Ou seja, Davi era um homem que vivia a sua vida normal. Não brigava com ninguém, não tinha nada para falar. Mas o que aconteceu? Deus chamou Davi para fazer a sua vontade. E o que aconteceu? As pessoas não queriam saber de Deus. E começaram a odiar Davi, a perseguir Davi. Por quê? Porque Davi fazia a vontade de Deus, só que na cabeça de Davi funcionava da seguinte forma. E eu, como servo de Deus, isso funciona exatamente assim na minha. As pessoas não me odeiam. Elas odeiam a Deus, porque eu apenas executo a vontade de Deus. Assim como Davi era perseguido, odiado, caluniado. Por quê? Porque ele estava pedindo dinheiro? Não. Esse tipo de gente agrada ao mundo. Não será perseguido por hora, mas chegará o tempo da destruição repentina, aonde tudo que essas pessoas fizerem dará errado. A desgraça cairá na vida delas de maneira repentina, como ensina lá no Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. Ao seu momento, seus pés vão resvalar. Meus amigos, existe uma pregação que é uma das poucas pregações que eu consegui assistir ao longo desses 8, 10 anos. Ela se chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. Se você digitar no YouTube, você vai encontrar. E nessa pregação ele cita Deuteronômio 32, versículo 35, dizendo que os ímpios estão em lugares escorregadios e que não precisa mais do que o próprio peso do corpo para cair. Se você anda por uma superfície com sabão, você tem alto risco de cair, meu amigo. Ah, não, mas eu estou me segurando. Não, você está escorregadio. Não tem nenhuma pessoa que caia, que diga assim: ah, não, eu sabia que eu ia cair. Não, todo mundo tenta não cair, mas a queda é inevitável. Então nós vemos aqui, nesse salmo, a partir do versículo 24 especificamente, porque Davi no versículo 22 diz que como alimento me deram fel, quando tive sede deram-me vinagre. Olha o que Davi está falando para Deus. E aí Davi começa a amaldiçoar os inimigos dele. Sabe por quê?
Porque quando Davi tinha sede, pisaram ainda mais sobre ele. Davi tinha fome, tentaram destruir ainda mais o rebento de Davi. Davi era um homem que tinha entendido que o ser humano era mau. Davi era um homem que tinha entendido no seu coração que se ele não aprendesse a lutar contra o mal, contra as pessoas, ele ia perecer. Davi era um grande fofoqueiro, assim como eu. Eu sempre chego para Deus e falo: Deus, aconteceu isso, isso e isso. Mas, irmão, os olhos de Deus não estão sobre toda a terra contemplando os bons e os maus. Preciso falar que Deus, para Deus, porque Deus está vendo. Não, querido, Deus quer ver a sua fé. Ele quer ver o quanto você acredita no seu coração que Ele é capaz de executar a justiça na tua vida. Assim como Ele vê a injustiça, Ele também vê a sua vida de falta de fé. Tem gente que diz aqui que crê em Deus, mas não tem uma vida de oração. Não clama pela destruição dos inimigos, não vive uma vida santa, vive uma vida profana, uma vida suja, uma vida hipócrita. Uma vida hipócrita. Meu amigo, Deus não vai ouvir você porque Ele também está vendo a sua hipocrisia. Então, olha o que Davi diz no versículo 25. Derrama sobre eles a tua ira e o furor da tua cólera. Os persiga, que a morada deles fique deserta. Não haja quem mora em suas tendas. Por quê? Versículo 27. Porque perseguiram aquele que tu feristes, aumentando a dor do que tu provastes. Davi, no versículo 28, ensina que a culpa dessas pessoas vão se amontoando. E Davi está dizendo para Deus, a partir do versículo 21, que ele está sofrendo com vergonhas, que seu coração está oprimido, que ele está com sentimentos de que ninguém gosta dele. Ninguém gosta dele. Ele está sendo perturbado por seus inimigos. Como se não bastasse a aprovação que Deus incute na alma daqueles que são escolhidos para Ele, ainda temos que aturar as pessoas ruins, jorrando todo o seu ódio sobre nós. Davi não aceitava isso. Ele contou para Deus o que os inimigos faziam, porque Davi estava sofrendo, lembrando que ele era o homem segundo o coração de Deus, para executar a vontade de Deus, e lembrando que Deus, quando escolhe você, meu amigo, Ele vai colocar você em uma situação onde você vai ser testado, você vai ser provado. O que late da sua fé vai ser provado. Se você está numa igreja há mais de 3 anos, fazendo as mesmas coisas, sabe quando você está numa igreja que tu sente que você não vai para frente, não vai para trás, não vai para o lado? Ou seja, está parado. Você sente que sua vida espiritual não progride, que você está preso dentro de um círculo, girando em círculo, sem sair do lugar. E você está querendo mais de Deus. Sabe quando você sente que aquele Deus que você está ali se cultuando não é o Deus verdadeiro, que aquele Deus ali ele não age na sua vida? Por que eu vou tanto para a igreja e Deus não age na minha vida? Por que eu tenho tantos amigos religiosos que dizem que estão orando por mim e Deus não age na minha vida? Por que eu estou buscando a Deus, ouço louvor, eu vou para a igreja toda semana, mas por que Deus não age na minha vida? Essa é a grande questão. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 17. E Deus habita dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 6. Isso tem que ser entendido. Por quê? Porque a partir do momento que você cultua Deus em seu coração, buscando conhecimento, buscando a verdade, buscando a justiça, fazendo aquilo que Davi fazia, executar a vontade de Deus, Deus começará a agir sobre a sua vida. E quando Deus começar a agir sobre a sua vida, quando você tomar consciência de que você tem que se arrepender dos seus pecados, arrancar toda a religiosidade do seu coração, quando você entender isso, meu amigo, você vai começar a entender que Davi era perseguido. Por quê? Porque ele executou a vontade de Deus, e todo aquele que executa a vontade de Deus, ele não é bem visto pelo mundo. Isso é bom ou ruim, irmão? Para mim é ótimo. Não tem nenhum problema com isso.
palavra de Deus diz que todos vão cair debaixo dos meus pés. Aquele que quiser se levantar contra mim não será por minha parte, mas cairão diante dos seus pés. Isso tem acontecido na minha vida desde que eu comecei a obedecer a Deus. Pessoas que se levantaram contra mim para tentar me destruir, sempre perecendo. E eu só fico ouvindo: soube de fulano? Ih, fulano foi mandado embora. Não consegue emprego, tá sofrendo. Ih, fulano sofreu um acidente. Fulano? Ah, fulano perdeu a mãe. Fulano perdeu o pai. Só desgraça na vida dos ímpios. Por quê? Só planejam o mal contra as pessoas. E eu amaldiçoo mesmo. Amaldiçoo com furor. Como diz aqui no versículo 25 do Salmo 69. Derrama sobre eles a tua ira. Derrama sobre eles a tua ira e o teu furor. Tem que derramar a ira. Senhor, derrama sobre os ímpios que não querem se converter dos seus maus caminhos. Derrama sobre eles a tua ira e o teu furor. Não permita, Senhor, que eles fiquem de pé, pereçam, devaneçam, como a cera derrete ante ao calor. Assim pereçam os ímpios em nossa presença espiritual. Assim pereçam os ímpios que querem nos destruir e nos pagam com amor, com ódio, o amor. Nós oferecemos o amor, a amizade, e eles nos retribuem com ódio. Essa é a maior prova que nós não temos que amar essas pessoas. Vocês que estão aqui no canal, eu aprendo muito mais com pessoas da Umbanda, do Candomblé, até mesmo do Voodoo, do que com pessoas evangélicas. Sabe por quê? Porque eu respeito todas as religiões e fico observando. O que essa pessoa tem de útil para me ensinar que é justo e correto e que pode aperfeiçoar a minha fé? Eu estava conversando isso com a minha esposa ontem. Quando eu era evangélico, eu tinha horror de Candomblé, horror de Umbanda, odiava católico. Ah, o católico adora imagem. Brigava com os meus pais, que são católicos. Então, depois que eu aprendi que o desejo de Deus é o sincretismo religioso, ou seja, você entender que toda religião tem ótimas verdades para mudar a sua vida. Toda religião pode ser usada, desde que você entenda algo muito simples. Eu preciso peneirar a verdade. Eu preciso buscar a verdade, porque cada religião tem verdade. Cada religião tem verdade. Ah, irmão, mas as religiões vão matar o ser humano. Não, o que mata o ser humano é a própria escolha dele. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, lá no finalzinho, Deus fala: Deus fez reto o ser humano, mas ele se colocou em problemas sem causa. Ou seja, o ser humano está se destruindo. Deus criou reto o ser humano. A religião foi criada o quê? Pelo ser humano, com coisas verdadeiras. Mas aí o ser humano foi destruindo a religião. Mas ainda que ele queira destruir a verdade, ele não vai destruir a verdade. Ele pode destruir fragmentos de verdade. Ele pode fragmentar a verdade. O que você faz para o computador ficar mais rápido? Ah, eu vou desfragmentar o computador. Não é isso? É assim. Tem que desfragmentar. Você tem que analisar os dados, ver o que não presta e tirar, para você poder compactar os dados na sua memória, na sua mente. Perceba que você é um computador. Já preguei sobre isso há mais de 3 anos atrás. Não vou ficar repetindo isso não. Irmão, o que eu estudo? Robótica, inteligência artificial, neurociência, engramas sensoriais. O que é uma sinapse neural? O que é um sistema matemático linear e não linear? Para você entender que o ser humano é exatamente assim. O que é um sistema? O que é um sistema? Qual é a definição de sistema? Ah, porque eu saí do sistema religioso. Esses dias eu conversei com um cara falando isso. Falei para ele: tudo bem, mas o que é sistema? Ele: como assim? Falei: sistema. Me defina a palavra sistema. Ah, sistema, sei lá, sistema religioso. É onde pregam a Bíblia. Entendi. O cara se vangloriando porque saiu do sistema religioso, mas não sabe o que significa sistema. Meu amigo, sistema são várias partes atuando conjuntamente para formar um todo.
Isso é um sistema que pode ser complexo ou não complexo, mas eu não vou entrar nessas nuances aqui. Mas você tem que juntar partes do todo para formar o seu sistema. Você é um sistema que tem a meta de se programar com o menor gasto de energia possível para a maior efetividade alcançável. Ou seja, eu tenho que buscar o conhecimento que facilite a minha vivência na Terra, de forma que eu sofra menos e viva mais. O conhecimento liberta, a verdade liberta, a santidade liberta, a justiça liberta, o poder de Deus liberta, a graça de Deus liberta, mas a ignorância, a cegueira da religiosidade cega. Por isso tem muita gente cega nesse canal. Irmão, você tinha que ser um pouco mais simpático para você ganhar seguidor. Seguidor. Agora eu tenho que ter seguidores. Se soubessem quem tá falando, meu amigo. Se vocês soubessem quem prega, não tem problema. Seguidores. Humanos. O que um ser humano pode me ensinar? Eu aprendo com o humano que eu uso todos os dias isso. O humano vivendo uma vida devota para Deus, 100% em santidade, em integridade, retidão e justiça, ele tem muitas limitações. Agora você imagina o humano que não quer saber de Deus. Por isso, eu não permito que o meu humano perca tempo com outros humanos. Porque dá trabalho ter conhecimento, dá trabalho se conectar, dá trabalho viver o espiritual, dá trabalho ser usado. As pessoas não acreditam em... Ah não, irmão, porque a possessão demoníaca, porque tem que expulsar o Exu Caveira e a Pombagira. Sim, meu amigo, tem que expulsar o Exu Caveira, é mesmo? Beleza. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quem está possuindo você? Quer fazer um teste? Hoje à noite, apaga a luz do seu banheiro, acenda uma vela branca, de frente para o espelho. Fala assim: repita umas 20 vezes: quem estiver dentro de mim se manifesta. Manifeste-se. Manifeste-se. Você que está dentro de mim oculto, manifeste-se. Faça isso, para ver se você não vai começar a se sentir mal. Tem demônio dentro de você, meu amigo. E demônio no sentido negativo, porque eu tenho demônio também dentro de mim, só que é neutro. Você tem que equilibrar a sua polaridade. Todos vocês têm o bem e o mal dentro de vocês. O grande problema é que vocês desequilibraram. Quanto mais denso a matéria, mais ela desce. Quanto menos denso, mais ela sobe. Para onde você vai em termos de portais de consciência, eu não sei. Mas o fato é que quanto mais denso você estiver, pior para você. O abismo é para baixo. A Bíblia descreve o abismo para quem não quer se arrepender dos seus pecados. Essa é uma das poucas coisas que você pode acreditar. Existe santidade, sim, eu asseguro a você. Santidade não é algo inventado pela igreja para manipular a mente das pessoas, não. A santidade, ela existe porque eu era 100% profano. Eu era um vagabundo mesmo, safado, pilantra, mentiroso. E Deus, quando tocou na minha vida, Ele arrancou tudo de ruim da minha vida. Masturbação, imoralidade sexual, mentira, palavrão, hipocrisia, soberba, arrogância. Deus me colocou em situações que Ele moldou o meu cérebro, me reprogramou. Se você quiser estudar mais sobre isso, estude sobre programação neurolinguística para você entender o que Deus faz com a gente. Ele reprograma o nosso cérebro para nos fazer viver de uma maneira completamente diferente, a maneira com a qual nós vivíamos, nos tornando o quê? Novas criaturas e o pior, despertos, conscientes da existência do mundo espiritual e da grande batalha que fomos chamados para travar. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muitos de vocês estão brincando, mas faça o teste. Tem muita gente que fala que, não, porque é Jesus, eu sou poderoso em Jesus. Então faça o seguinte: hoje à noite, de frente para o espelho, acenda uma vela e comece a dizer: manifesta-se, você que está dentro de mim. Manifesta-se, você que está oculto dentro de mim. Manifesta-se. Começa a travar uma batalha espiritual com você. Você não é verdadeiro de Deus também? Você não fala que você é santo de Deus? Irmão, você está querendo que eu me manifeste? Ué, se não tem nada dentro de você, não vai manifestar. Você não fala que é santo, que é puro? Eu faço isso sempre.
E o que se manifesta dentro de mim é outra coisa. Outra coisa. Uma coisa que não convém falar. Mas faça isso. Faça isso. Tem muita gente aqui que diz que eu sou, porque é minha igreja, porque você é um falso profeta. Então faz o seguinte. Hoje, eu te peço que você faça o seguinte. Acenda uma vela branca, fica de frente pro espelho com luz apagada. Deixa só a luz da vela. Fica assim, ó. Manifesta-se você que está dentro de mim. Manifesta-se. Sai daí de dentro. Sai daí, você que está se escondendo dentro de mim. Sai da minha mente. Sai da minha vida. Começa a fazer isso. Começa a dar ordem para o Espírito se manifestar e sair da tua vida. Não é para você invocar Espírito, mas é para você mandar ele sair da tua vida. Fala assim, ó. Se tem alguma coisa de ruim dentro de mim, sai agora. Manifesta-se. Fica lá, ó. 20 minutos lutando, repetindo isso. Para tu ver o que vai acontecer com você. Irmão, aconteceram coisas terríveis, irmãos. Você não sabia, mas acontece. Por quê? Porque o demônio negativo, ele tá ali quietinho. Qual é o interesse dele? Deixar você preso. E ele prende você e não fala nada. Essa é a maior estratégia do mal, meu amigo. É ele morar dentro de você, agir em você e você ficar completamente ignorante enquanto é isso. Você vai sendo usado, e você nem imagina. Irmão, mas eu sou pastor. Experimenta fazer, pastor. Experimenta. Meu amigo, para terminar, vou dizer a última coisa. A santidade de Deus, ela é 100% diferente do conceito de santidade que você tem na cabeça. A forma como você acredita que um santo de Deus deve agir, ela é completamente oposta. Vocês não fazem ideia do que é a santidade. Meu irmão, você pode pregar sobre santidade para mim? Não, querido. O que eu posso dizer para você é: arrependa-se dos seus pecados, viva o evangelho e desenvolva a sua santidade, porque você vai entender o que eu estou falando. Eu não prego essas coisas. Por isso que quando eu entrar para a maçonaria, eu não vou falar nada. Sabe por quê? Porque a base de tudo é o arrependimento dos pecados. A base de tudo é uma relação sincera com Deus. A base de tudo é ação. Irmão, mas conta os mistérios de lá de dentro. Eu não vou contar nada. Homem de Deus tem palavra. O segredo de Deus é com os retos. Não dê aos cães o que é santo. Tem muito cão nesse canal. E se você é santo? Irmão, mas eu sou santo. Conta pra mim. Se você é santo, desenvolva a sua santidade e conheça. Conheça os mistérios de Deus. A palavra de Deus ensina que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Se você é santo de Deus, você tem que falar isso para Deus. Deus, eu quero saber o que esse cara está falando aí. Eu sou santo do Senhor. Eu quero que o Senhor me revele. Se você é santo de Deus, Deus vai te revelar. Agora, é assim que funciona. Não temos que falar mistérios para as pessoas. Coisas sobrenaturais acontecem na minha vida que vocês nem imaginam. Mas eu não vou falar. Por quê? Porque você tem que ser um santo, uma santa de Deus, tem que viver o sobrenatural. Enquanto ficar preocupado com unha, com cabelo, com meleca, com roupa, com celular novo, com carro novo, casa nova, isso é mundo. O mundo está no coração de vocês. Vocês têm que ser seres espirituais. Entendemos isso? Fique na paz. Escreva nos comentários. O que esse vídeo falou com você? Trouxe ensinamento para você? Ontem eu vi aqui alguns comentários muito inteligentes no vídeo daquele menino. Menino extraordinário. Menino sem poder aquisitivo, desenvolveu um mega talento que Deus deu para ele. Certamente será abençoado. Então você tem que fazer como aquele menino do vídeo de ontem. Se você não viu, veja. Desenvolva seus talentos. Não espere a melhor oportunidade para você desenvolver o seu valor. Porque se você desenvolver o seu valor, vai chegar um momento que todo mundo vai reconhecer o seu valor e Deus vai abrir uma porta para você. E em vez de se preparar, não, você já está preparado. Você vai saltar na frente de milhares de pessoas. Por quê? Porque você tem que desenvolver o seu valor. Independentemente da circunstância, você tem que ser o melhor. Aonde quer que você vá. Como filho, como pai, como mãe, como esposo, como empregado, seja o diabo que for. Seja o melhor. Seja o melhor santo de Deus. Seja a melhor santa de Deus. Faça o melhor de Deus na terra. Honre o nome do Senhor.